Olha, o ponto 40, o que acontece? O padrão sempre foi a 9mm Luger, né? O 9mm que é tradicional. A 380 é o 9mm curto, né? É o 9mm curto, que existe, por que 9mm e 380? Existe milímetros e centésimos, duas nomenclaturas, né? Que você usa centésimo de polegadas ou milímetros nos calibres, né? Seria mais ou menos o 357 e o 38. Você usa decimais, né, de calibres, e para denominar um calibre, e o outro usa milímetros. O 38 com o 357, a diferença é que a medida é a mesma, porém, ele tem 3 milímetros, mais ou menos, o 357 mais comprido. Porém, o peso de ponta, projétil, né, é o mesmo do 38, o que muda é a carga, mas o calibre em si é a mesma coisa, muda a carga e a espoleta, né? A espoleta que usam espoleta que se chama Small Rifle, né, usa a Small Magnum, e a outra Small Pistol, né, que a queima é diferente. Porém, é a mesma coisa que você comparar, a diferença assim, em tamanhos é mínima, né? Porém, a 40, ela é um 10mm curto, né? Ela vem derivado do 10mm. Porém, quando se foi desenvolvido, a ideia da 40, quando foi desenvolvida nos Estados Unidos, era fazer um calibre para se adotar em forças policiais, né? Então, se adotou a ponto .40. Porém, a ponto .40 é um calibre bom? É excelente calibre. Mas só que nos Estados Unidos e outros países europeus voltaram para 9mm. Por quê? Você pega uma pistola hoje, uma 9mm, você tem, além da sua capacidade de carga, de quantidade de munição ser muito maior, você tem muito menos recuo na arma. E você trabalha com a arma, você judia muito menos da arma, porque a calibre 40 acaba tendo uma pressão maior. Mas a questão do poder de parada, que hoje isso aí, então de poder de parada virou, desmistificou, isso aí não existe mais, porque hoje você tem uma gama de pesos de ponta, dos projéteis, né? Existem vários pesos de ponta, cargas diferentes, você entendeu? Então hoje você desmistificou muito isso aí, de questão de calibre. Mas entre a 40 e a 9, eu vou para 9mm, que além de você ter muito menos recuo, uma precisão enorme, né? Você trabalha sempre judiando menos. E aí, só que no Brasil acabou se adotando a ponto .40, né? Mas você vê a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal foi por 9mm. Começou no 40, foi a primeira... Foi a 40, a PRF. A primeira, os APT-100 foi a PRF. Quando se falou em ponto .40 aqui no Brasil, não foi a Polícia Militar, não foi a Polícia Civil, nem a Federal, foi a PRF. Em 96, começou a ponto .40. Depois acabou se adotando nas polícias militares, né? Apesar que hoje a Polícia Militar de São Paulo está muito bem servida em questão de pistolas. Porém, houve, né, quando você trabalha, o operador trabalha com a submetralhadora, né, tentaram fazer, entrou uma outra marca também, que houve muitos problemas, que era a tendência usar mesmo calibre na pistola nas submetralhadoras. Mas a maioria das submetralhadoras que tem no mercado são em 9mm. Você pega uma MP5, que hoje é uma top de linha, ela é 9mm, né? Mas mas eu acho que no futuro vai acabar indo para 9mm, que tem alguns estados que adotaram a 9. Né? Tanto que já no Brasil já se utiliza porque tem muita gente que me pergunta, que calibre que eu compro? Compra uma 9, entendeu? Você tem uma capacidade... Eu sempre fui fã de 45, eu sempre gostei de 45, porque a 9mm, antes de 2019, o que acontece? A 9mm era um uso restrito de forças armadas, né? Assim, totalmente restrito de forças armadas. Tanto é que quem tinha no acervo de atirador,
Hoje se diz CAC. CAC eu falo, geração Nutella. Eu falo, eu sou atirador, o raiz, né? O antigo lá, entendeu? Quando se falava em calibre 9mm, chegava até a arrepiar. Porque ninguém tinha, que era extremamente proibido, né, o 9mm. E era um desejo de todo mundo. Eu tinha um sonho de ter uma pistola 9mm. Porém, não comprava, porque se eu comprasse uma 9mm, eu tinha que manter um acervo de coleção. Eu não podia nem ir num clube de tiro atirar com uma 9. Não existia guia de tráfico nem autorização para você transportar ou você praticar tiro com uma 9. Isso, depois dessa lei de 2019, hoje a 9mm você acha num blister. Teve uma alteração nessa questão de calibre restrito, arma de... Mudou muito. Aí os calibres passaram a ser permitidos, por exemplo, a 45, 44 o Magnum, foram 357 Magnum, entendeu? Que eram calibres restritos, passaram a ser de uso permitido. E hoje você vai dentro de uma loja de armas, você tem que achar uma Glock modelo 21, 45, que era um Glock 17, que é em 9, né? Era um sonho, cara. Era um sonho assim que todo mundo, quem cultuava o tiro, tem 9. Porque lá no Uruguai se usava 9mm, se usa. E eu ficava no Uruguai, eu atirava tanto com 9mm lá, que eu falava, putz, quem sabe um dia no Brasil, falei, a gente não tem essa oportunidade no Brasil. Né? E eu via 9mm, sabe? Hoje não. Hoje eu mesmo fui lá comprar 9.